Quando estamos ansiosos, nosso corpo libera cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Ele tem um papel crucial em nos preparar para situações de emergência, elevando a pressão arterial e liberando energia. Porém, níveis elevados e contínuos de cortisol, causados por episódios de ansiedade constante, podem prejudicar o sistema imunológico e aumentar os riscos de doenças. Para você ver a importância de entender o sistema endócrino. Para começar, o sistema endócrino é responsável por controlar uma série de funções vitais no nosso corpo, desempenhando um papel central na manutenção do equilíbrio e da homeostase. Diferente do sistema nervoso, que usa sinais elétricos rápidos, o sistema endócrino depende de hormônios, mensageiros químicos, para transmitir sinais entre diferentes partes do corpo. Esses hormônios influenciam processos como crescimento, metabolismo, reprodução e até mesmo o humor. O sistema endócrino é composto por várias glândulas que produzem hormônios, que normalmente são liberados na corrente sanguínea. Diferente dos nervos, que transmitem impulsos elétricos, os hormônios circulam pelo sangue e atuam em células-alvo. A principal função desse sistema é regular e coordenar funções no corpo, como crescimento, a metabolização de nutrientes, o equilíbrio de fluidos, a reprodução, o desenvolvimento sexual e até o controle do estresse. Ele é essencial para garantir que as células do corpo funcionem de maneira harmônica, ajustando os processos fisiológicos conforme as necessidades do organismo. O sistema endócrino inclui várias glândulas, cada uma responsável por produzir hormônios específicos. A gente vai começar aqui falando do hipotálamo. Ele está localizado no cérebro e é considerado a central de controle do sistema endócrino. Ele regula a produção de hormônios pela hipófise e controla funções vitais como temperatura corporal, a fome, a sede e o sono. O hipotálamo também é responsável por manter o equilíbrio do corpo através de mecanismos chamados feedback negativo, que ajuda a produção hormonal conforme a necessidade do organismo. A próxima que a gente vai falar aqui é a hipófise. É conhecida como glândula mestre. Ela secreta vários hormônios que controlam outras glândulas endócrinas. A hipófise possui duas partes principais, a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise anterior secreta, por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, que estimula o crescimento de ossos e de músculo, e o hormônio estimulante da tireoide, TSH, que regula a função da glândula tireoide. A hipófise posterior armazena e libera ocitocina, responsável pelas contrações uterinas no parto, e a vasopressina, que regula a retenção de água pelos rins e o equilíbrio de líquidos no corpo. O próximo que a gente vai falar aqui, a tireoide, é uma glândula em forma de borboleta localizada na parte frontal do pescoço. Ela secreta os hormônios T3 e T4, que têm um impacto direto no metabolismo, influenciando a velocidade das reações químicas no corpo. Também produz a calcitonina, que está envolvida no controle dos níveis de cálcio no sangue. As glândulas paratireoides estão localizadas próximo à tireoide e são responsáveis pela secreção de hormônios paratireoides, PTH, ou também chamado de paratormônio, que regula níveis de cálcio no sangue. O PTH aumenta a concentração de cálcio, estimulando a liberação do mineral nos ossos, o que é fundamental para a função neuromuscular. As glândulas adrenais, localizadas acima dos rins, são responsáveis por produzir hormônios como a adrenalina e a noradrenalina, que preparam o corpo para situações de estresse, a famosa resposta de luta ou fuga. Além disso, elas produzem cortisol, que regula o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, além de ser muito importante na resposta ao estresse. O pâncreas é uma glândula mista, pois tem funções tanto exócrinas, produção de enzimas digestivas, quanto endócrinas. Sua função endócrina envolve uma produção dos hormônios insulina e glucagon, que regulam os níveis de glicose no sangue. A insulina promove a absorção da glicose pelas células, reduzindo sua concentração no sangue, enquanto o glucagon faz o oposto, estimulando a liberação de glicose armazenada.
as gônadas são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Nos homens, os testículos produzem testosterona, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, como a voz grave e o aumento da massa muscular. Nas mulheres, os ovários produzem estrogênio e progesterona, hormônios fundamentais para o ciclo menstrual, a gravidez e o desenvolvimento das características sexuais femininas, como o aumento das mamas. Quando liberados na corrente sanguínea, os hormônios viajam até órgãos-alvo, onde se ligam a receptores hormonais. A ligação do hormônio com seu receptor pode desencadear uma série de reações dentro da célula, que pode alterar sua atividade. Dependendo do hormônio, o efeito pode ser mais imediato, como a adrenalina durante situações de estresse, ou pode ocorrer de forma gradual, como a regulação do crescimento pelos hormônios da hipófise. Quando o sistema endócrino não funciona corretamente, pode haver uma série de distúrbios hormonais. Alguns exemplos incluem o hipotiroidismo, quando a tireoide não produz hormônio suficiente, causando cansaço, ganho de peso e depressão, por exemplo, e o hipertireoidismo, quando a tireoide produz hormônios em excesso, por isso hiper, levando a sintomas como ansiedade, perda de peso e aumento na frequência cardíaca, por exemplo. E a diabetes, uma disfunção na produção ou ação da insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. O sistema endócrino não funciona isoladamente, ele interage com outros sistemas do corpo. Por exemplo, o sistema nervoso e o endócrino estão em constante comunicação para garantir uma resposta integrada a estímulos ambientais. A liberação de adrenalina em resposta ao estresse é um exemplo de interação entre o sistema nervoso e o endócrino. Além disso, o sistema endócrino também trabalha com o sistema imunológico, como vemos na resposta ao estresse, como o cortisol pode diminuir a inflamação, ou o sistema digestivo, que recebe hormônios que regulam a digestão e a absorção de nutrientes. O sistema endócrino é um conjunto complexo de glândulas que regulam funções vitais através da produção de hormônios. Esses hormônios atuam como mensageiros químicos, transmitindo sinais para manter o equilíbrio do corpo e garantir que ele funcione de maneira eficiente. Entender o funcionamento do sistema endócrino é essencial para compreender como nosso corpo responde a estímulos e mantém a homeostase. A disfunção desse sistema pode levar a uma série de distúrbios, mas a sua regulação é fundamental para a saúde e bem-estar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal. Te espero para a próxima aula.